Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, assim, tá no nosso dia a dia mais do que a gente imagina, né? Os atos administrativos no Brasil. Exatamente. Sabe? Aquela multa que chega, uma licença para construir, ahn, até a nomeação de um servidor público. Tudo isso passa por um ato administrativo, né? Isso. E a gente pegou um material de estudo bem denso, o parte 3.pdf, e a nossa missão aqui é destrinchar isso. Queremos entender o que são esses atos, como é que a máquina pública usa eles e por que são tão cruciais. É isso aí. Para começar, tem aquela definição clássica do L. Lopes Meirelles, né? Que o ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da administração pública que, nossa, é longo, basicamente para criar, mudar, extinguir direitos ou impor obrigações. Parece complicado, né? Vamos tentar simplificar. Vamos sim. Essa definição é a chave, realmente. O ponto central é: a administração pública age sozinha, de forma unilateral, e essa ação produz efeitos jurídicos. Ela decide e faz acontecer, sem precisar, a princípio, de um acordo com o cidadão. Unilateral, entendi. Mas olha, é importante ter cuidado. Nem tudo que o governo faz é um ato administrativo nesse sentido mais técnico, mais estrito da palavra. Ah, não. Não, existe um conceito mais amplo, que são os atos da administração. Isso inclui tipo atos políticos ou atos materiais, sabe? Como, sei lá, asfaltar uma rua, a obra em si. Certo, a ação física. Exato. E também não podemos confundir com os contratos administrativos. Aí a coisa muda, porque no contrato tem um acordo, são duas ou mais vontades se encontrando, é bilateral. Faz sentido, contrato é acordo. E ainda tem os fatos administrativos. Esses são acontecimentos, eventos materiais que podem até gerar consequências jurídicas, mas não são uma declaração de vontade direta. A construção de uma ponte, por exemplo, ou até mesmo o silêncio da administração. O silêncio. Como assim? O silêncio só vai ter algum efeito jurídico se a lei expressamente disser que ele significa algo. Tipo, quem cala consente em situações muito específicas previstas em lei. Senão o silêncio é só silêncio. Entendi. Então, o ato administrativo que a gente vai focar hoje é essa espécie específica. Uma manifestação de vontade que produz efeitos jurídicos concretos. Perfeito. Fico mais claro agora. Não é qualquer coisa que a administração faz. E para essa manifestação de vontade valer, ela precisa seguir umas regras bem certinhas, né? Acho que tem até aquele mnemônico que o pessoal usa para estudar. COFI FORMOB. Como é que isso funciona na prática? Isso mesmo, o famoso COFI FORMOB. Ele ajuda a gente a não esquecer os 5 elementos essenciais para a validade do ato. Sem eles, o ato pode ser considerado inválido, né? Quais são eles, então? Vamos lá. CO de competência, FI de finalidade, FO de forma, M de motivo e OB de objeto. COFI FORMOB. Ok. Vamos um por um. Competência. Competência é basicamente quem pode fazer. É o poder que a lei dá para um agente público ou um órgão específico para praticar aquele ato. Não é qualquer um que pode multar ou dar uma licença, por exemplo. A lei define quem tem essa atribuição. Certo. E essa competência ela é flexível? Em regra, não. Ela é vinculada, o agente não pode abrir mão dela, é irrenunciável. Mas, assim, existem exceções. A lei permite a delegação, que é quando um superior passa parte da sua competência para um subordinado. Ah, tipo um chefe delegando uma tarefa. Exato. E tem também a avocação, que é o contrário. O superior puxa para si uma competência que era do subordinado. Mas atenção, tem coisa que não pode delegar nem avocar de jeito nenhum. O que, por exemplo? O famoso cenoura ajuda a lembrar. Competência exclusiva. Atos de caráter normativo, como editar um decreto regulamentar, e a decisão de recursos administrativos. Nessas 3 situações, quem tem a competência tem que exercer, não pode passar para outro. Cenoura, boa dica. E se o ato for feito por alguém sem competência? Aí temos um vício de competência. Se essa competência não for exclusiva, geralmente é um vício que dá para consertar, para convalidar, sabe? A própria administração pode corrigir isso depois. Agora, se for competência exclusiva, aí não tem jeito, o ato é nulo mesmo. Entendi. Próximo. Finalidade. Finalidade. Esse é o objetivo do ato. E aqui não tem discussão. A finalidade tem que ser sempre o interesse público. Sempre.
É um elemento vinculado. O agente não pode usar o poder que ele tem para buscar um objetivo pessoal, ou para beneficiar um amigo, ou para prejudicar o inimigo. Uhum. Se ele fizer isso, se a intenção por trás do ato for outra, que não o interesse público, a gente tem o chamado desvio de finalidade, ou desvio de poder. É uma forma de abuso de poder e torna o ato ilegal. Imagino que seja difícil provar a intenção, né? Mas a regra é clara. É difícil, mas não impossível. E a regra é essa. O foco tem que ser o bem comum. Pensa num chefe que remove um servidor para outra cidade. Se a razão real for perseguição pessoal e não uma necessidade do serviço público, isso é desvio de finalidade. O ato pode ser anulado. Claríssimo. A finalidade é como se fosse a bússola moral do ato, né? Sempre apontando para o interesse público. Exatamente, é o norte. E a forma? F-O-R-M-O. A forma é como o ato se exterioriza, como ele aparece no mundo. É a roupagem do ato. Geralmente a forma exigida é a escrita, né? Um decreto, uma portaria, uma notificação. Tem que estar no papel ou publicado em algum lugar. Na maioria das vezes, sim. A forma é importante para dar segurança, para permitir o conhecimento e o controle do ato. Em regra, é um requisito vinculado também à lei. Costuma dizer como o ato deve ser feito. E se tiver um errinho na forma? Tipo, um erro de digitação. Então, aí entra a questão da convalidação de novo. Se for um vício de forma que não seja essencial, que não prejudique o conteúdo do ato nem direitos de ninguém, é possível corrigir. A ideia é aproveitar o ato sempre que possível, né? O formalismo não pode ser um fim em si mesmo. Certo, o foco é o conteúdo e o resultado. Ok. Agora, motivo. M. Motivo é o porquê do ato. É a situação de fato e de direito que autoriza ou determina que a administração haja. Qual foi o gatilho? Por que aquele ato foi praticado? O motivo é a causa. E esse motivo, ele é sempre claro, definido na lei? Pode ser ou não. Às vezes a lei diz, se acontecer X, faça Y. Aí o motivo X e o objeto Y são vinculados. Mas às vezes a lei dá uma margem de escolha. Ela diz, diante da situação Z, a administração pode tomar uma das seguintes medidas. Aí o motivo pode ser discricionário. A administração avalia se a situação Z realmente justifica uma ação e qual ação tomar. Entendi a diferença. E você falou antes para não confundir com motivação. Exatamente. Esse é um ponto super importante e que muita gente confunde. Motivo é a razão de ser do ato, a causa. Motivação é a exposição desses motivos, é a justificativa escrita. A explicação que a administração dá para ter praticado o ato. Ah, tá. Motivação é o texto explicando o motivo? Perfeito. E por que isso é relevante? Porque a motivação é obrigatória em muitos casos. Sempre que um ato nega um direito, impõe uma sanção, anula outro ato, decide um recurso, entre várias outras hipóteses, a administração tem que dizer o porquê, tem que motivar. E por que essa obrigação? Para permitir o controle. Como é que o cidadão vai recorrer de uma decisão se ele não sabe por que ela foi tomada? Como o judiciário vai analisar a legalidade se os motivos não estão claros? A motivação é uma garantia fundamental de transparência e defesa. Faz todo sentido. E tem aquela teoria que você mencionou. A teoria dos motivos determinantes. Isso. Ela diz o seguinte: uma vez que a administração declara os motivos que a levaram a praticar o ato, a validade desse ato fica vinculada à existência e à veracidade desses motivos. Peraí, como assim? Simples. Se a administração diz que multou um estabelecimento porque ele estava vendendo o produto vencido, esse é o motivo declarado, e depois se descobre que o produto não estava vencido, ou seja, o motivo era falso ou inexistente, o ato, a multa, é inválido. Uau! Então, a justificativa que a administração dá amarra ela mesma. Exatamente. Ela se vincula ao que declarou. Se o motivo determinante não corresponde à realidade, o ato cai. É um mecanismo poderoso de controle da veracidade do que a administração alega. Muito interessante isso. E o último elemento? Objeto. Objeto é o conteúdo do ato, o efeito jurídico imediato que ele produz. É o que o ato efetivamente faz. Ele concede uma licença, aplica uma penalidade, nomeia um servidor, desapropria um bem.
É a própria alteração no mundo jurídico que o ato provoca. E o objeto também pode ser vinculado ou discricionário, como motivo? Sim, às vezes a lei determina exatamente qual deve ser o conteúdo do ato objeto vinculado. Exemplo: se o servidor completou os requisitos para a aposentadoria, o objeto do ato tem que ser a concessão da aposentadoria. Outras vezes, a lei dá opções, uma margem de escolha sobre o que fazer, objeto discricionário. Por exemplo, diante de uma infração leve, a lei pode permitir aplicar uma advertência ou uma multa de valor X a Y. A escolha do objeto dentro desses limites é discricionário. E quando tem essa escolha no motivo ou no objeto, é aí que entra o tal do mérito administrativo? Precisamente. O mérito administrativo é esse espaço de liberdade que a lei confere à administração para decidir, com base em critérios de conveniência e oportunidade, qual a melhor solução para o interesse público, dentro dos limites legais. Onde o ato é vinculado, não há mérito. Onde há discricionariedade, no motivo ou no objeto, aí sim a administração exerce um juízo de mérito. Ótimo. Então fechamos os 5 elementos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. O COFIFORMO. Se o ato tiver tudo isso certinho, ele é válido. Em princípio, sim. E aí ele ganha os superpoderes. Ouvi falar dos atributos dos atos administrativos. Tem outro mnemônico para isso também, né? PAT. Isso, PAT é um bom jeito de lembrar os principais atributos. São características especiais que esses atos geralmente têm e que derivam justamente da posição de supremacia do Estado agindo em prol do interesse coletivo. E quais são esses atributos do PAT? Vamos lá. P de presunção de legitimidade e veracidade. A de autoexecutoriedade. T de tipicidade. E I de imperatividade. Presunção de legitimidade e veracidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que, quando a administração pratica um ato, ele já nasce com uma espécie de selo de qualidade. Presume-se que ele foi feito de acordo com a lei, isso é a legitimidade, e que os fatos que a administração alegou para praticá-lo são verdadeiros, isso é a veracidade. Presume-se, quer dizer que não é certeza absoluta. Exato. É uma presunção relativa, que a gente chama de juris tantum. Ela vale até que se prove o contrário, mas a consequência prática é enorme. Ela inverte o ônus da prova. Quem tem que correr atrás e provar que o ato é ilegal ou que os fatos não são verdadeiros é o particular, o cidadão afetado. Ah, entendi. Facilita bastante para a administração, né? Sem dúvida. O próximo, autoexecutoriedade. Esse é bem forte. O que ele faz? Ele permite que a administração pública execute suas próprias decisões, coloque-as em prática por meios próprios, diretamente, sem precisar pedir antes uma autorização para o Poder Judiciário. Como assim sem ir para o juiz? Isso. Pensa, por exemplo, na interdição de um estabelecimento que está em condições sanitárias precárias e representa risco à saúde pública. A vigilância sanitária pode ir lá e interditar na hora. Ou a apreensão de mercadoria contrabandeada. A fiscalização apreende direto. Não precisa esperar um processo judicial para poder agir. Nossa, isso dá muita agilidade para a administração. Dá sim. É essencial para proteger o interesse público em muitas situações urgentes. Mas, claro, não é um poder absoluto. A autoexecutoriedade só existe quando a lei prevê ou quando é uma medida urgente e indispensável. E o controle judicial é sempre possível depois que o ato foi praticado, para verificar se foi legal ou não. Entendi. Não é carta branca, mas é uma ferramenta importante. Próximo. Tipicidade. Tipicidade. Esse atributo significa que o ato administrativo, para ser válido, precisa corresponder a uma figura, a um tipo, previamente definido em lei. É parecido com o que acontece no direito penal, onde não há crime sem lei anterior que o defina. Então a administração não pode sair inventando atos do nada. Exatamente. No direito privado, as pessoas podem criar contratos e atos inominados que não têm um nome específico na lei, desde que não contrariem a ordem pública. Na administração pública não é assim. Para cada finalidade que ela queira atingir, geralmente existe um tipo de ato específico previsto na legislação. Uma licença, uma autorização, uma permissão, uma ordem de serviço, etc. Isso dá segurança jurídica, previsibilidade. Faz sentido. E o último do PAT? Imperatividade. Imperatividade. Esse atributo está ligado ao poder de império do Estado, ao jus imperi. Significa que os atos administrativos podem impor obrigações a terceiros,
independentemente da concordância deles. A vontade da administração prevalece sobre a vontade do particular. Ah, então é por isso que eu tenho que pagar a multa de trânsito, mesmo sem concordar com ela. Exatamente por isso. Uma ordem de demolição de uma construção irregular, uma determinação para pagar um tributo, uma multa, são exemplos de atos imperativos. Eles criam obrigações para o administrado, queira ele ou não. Mas todos os atos são assim, impositivos? Não, nem todos. A imperatividade não está presente em todos os atos administrativos. Existem atos que apenas enunciam uma situação, ou que conferem um direito, ou que expressam uma opinião técnica, sem impor nada a ninguém. Que tipo de atos? São os chamados atos meramente enunciativos ou declaratórios. O pessoal costuma usar um mnemônico para eles. CAPA. Certidões, atestados, pareceres e apostilas. Uma certidão de nascimento, por exemplo, só declara um fato. Um atestado de bons antecedentes só informa algo. Um parecer técnico só opina. Eles não têm essa força de impor obrigações. Capa. Certidões, atestados, pareceres, apostilas. Entendido. Esses não são imperativos. Isso. A imperatividade é típica dos atos que restringem direitos ou impõem deveres. Perfeito. Então, esses atributos PATI dão essa força e agilidade para a administração agir. Mas e se algo der errado no meio do caminho? Se um ato for ilegal, ou se ele simplesmente não for mais útil, como é que ele é desfeito? Como ele deixa de existir? Ótima pergunta. Existem várias formas de um ato administrativo deixar de produzir efeitos. As mais comuns e que sempre causam confusão são a revogação e a anulação. Revogação e anulação. Qual a diferença? A diferença é crucial e está na causa da extinção. A revogação acontece com um ato que é válido, que nasceu legal, tudo certinho com um quoque formub, mas, por uma questão de conveniência e oportunidade, ele deixou de ser interessante para o interesse público. A administração reavalia e decide que não quer mais aquele ato. Ah, então é uma questão de mérito, de escolha. Exatamente. É um juízo de mérito administrativo. A administração tinha a liberdade de fazer, ato discricionário, e agora tem a liberdade de desfazer porque mudou a avaliação de conveniência. Importante, só se revoga ato discricionário. Ato vinculado, que a lei manda fazer, não pode ser revogado por conveniência. E quais os efeitos da revogação? Ela apaga tudo? Não. Os efeitos da revogação são ex nunc, ou seja, nunc, de agora em diante. O ato para de produzir efeitos dali para frente, mas tudo que aconteceu enquanto ele estava valendo continua válido, não retroage. Entendi. Não mexe no passado. E a anulação? A anulação é diferente. Ela acontece quando o ato nasceu com um vício, com um defeito de legalidade. Ele é ilegal. Algum daqueles elementos do FOFIFORBUB não foi respeitado. Ah, então a causa aqui é a ilegalidade. Isso. E quem pode anular? Tanto a própria administração pública, exercendo seu poder-dever de autotutela, ela tem que corrigir seus próprios erros. A súmula 473 do STF, né? Exatamente. A administração pode anular seus atos ilegais e também o poder judiciário pode anular, se for provocado pelo interessado. E os efeitos da anulação são diferentes da revogação? Sim, são bem diferentes. Como o ato anulado era ilegal desde o início, os efeitos da anulação são ex tunc, ou seja, tunc desde então. A anulação retroage à data em que o ato foi praticado, desfazendo todos os efeitos que ele produziu, como se ele nunca tivesse existido validamente. Claro que às vezes, por segurança jurídica, alguns efeitos podem ser mantidos, mas a regra geral é a retroatividade total. Ex tunc. Volta tudo. Entendi a diferença. Revogação é para ato válido, mas inconveniente. Ex nunc. Anulação é para ato ilegal. Ex tunc. Perfeito. E tem mais uma forma importante de lidar com vícios, que é a convalidação. Convalidação. É tipo um conserto. É exatamente isso. É o ato de consertar, de sanar um vício que existe num ato administrativo, aproveitando esse ato. Mas, claro, só pode convalidar se o vício for sanável. E quais vícios são sanáveis? Geralmente são considerados sanáveis os vícios de competência, desde que não seja exclusiva, e os vícios de forma, desde que não seja uma forma essencial para a validade do ato.
Além disso, a convalidação não pode gerar prejuízo a terceiros nem ao interesse público. E se o ato for convalidado, quais os efeitos? Os efeitos da convalidação também são ex tunc, retroagem à data do ato original. A ideia é que o ato, uma vez corrigido, é considerado válido desde o momento em que foi praticado. É uma forma de aproveitar o ato, de dar eficiência à administração, evitando ter que refazer tudo por causa de um defeito menor que podia ser corrigido. Entendi. Revogação, anulação, convalidação são os mecanismos para lidar com os atos depois que eles nascem. São os principais, sim. Mostram como o sistema busca tanto a eficiência quanto a legalidade. Uau, quanta coisa. Mas acho que conseguimos cobrir bastante, né? Então, só para recapitular, a gente viu o que define um ato administrativo, aquela manifestação unilateral da administração. Isso, diferenciando de outros atos e fatos da administração. Vimos os 5 requisitos essenciais para ele ser válido, o COF Formob: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Detalhando cada um, e a diferença crucial entre motivo e motivação e a teoria dos motivos determinantes. Depois falamos dos atributos, os superpoderes, o PAT, presunção de legitimidade e veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Explicando o que cada um significa e as exceções, como no caso da imperatividade com os atos do tipo capa. E, por fim, como esses atos podem ser desfeitos ou corrigidos, a revogação para atos válidos mais inconvenientes, com efeito ex nunc. E anulação para atos ilegais com efeito ex tunc, feita pela administração ou judiciário. E a convalidação, que é o conserto de vícios sanáveis, também com efeito ex tunc. Precisamente. Acho que deu para ter uma visão bem completa do ciclo de vida e das características dos atos administrativos. Com certeza. E talvez, assim, um ponto final para a gente pensar seja justamente esse equilíbrio delicado que a gente mencionou algumas vezes. Que equilíbrio? De um lado, a administração pública precisa dessas ferramentas poderosas, como a imperatividade, a autoexecutoriedade, para poder agir de forma eficiente, para conseguir implementar as políticas públicas e cuidar do interesse coletivo, né? Sim, ela precisa ter como agir. Mas, do outro lado, existem todos esses mecanismos de controle para garantir que esse poder não seja usado de qualquer jeito. A necessidade de seguir a lei, legalidade, a vinculação à finalidade pública, a obrigação de motivação em muitos casos, a possibilidade de anulação pela própria administração ou pelo judiciário, tudo isso existe para frear possíveis abusos, para garantir que o poder seja usado de forma correta e justa. É uma tensão constante, né, entre a eficiência da ação estatal e a garantia dos direitos dos cidadãos, fundamental para o Estado de Direito. Exatamente. É nessa tensão que o direito administrativo opera. Bom, fica então a provocação, será que na prática, no dia a dia da gestão pública, a gente consegue sempre encontrar o ponto certo desse equilíbrio? Fica aí a reflexão para quem nos ouve continuar explorando essas nuances do direito administrativo que afetam tanto a nossa vida. Vale a pena pensar nisso.